A reflexão do dia de hoje refere-se a um conto. Alguns rabinos ensinam ou comentam sobre isso, que uma das provas que a rainha de Sabá propôs a Salomão para testar a sabedoria dele foi a seguinte: ela colocou 2 vasos de planta iguais, e a distância, eles estavam a uma certa distância do vaso, perguntou a Salomão qual é a planta verdadeira e qual é a artificial, ou qual a planta que não é verdadeira. Então Salomão, segundo a tradição rabínica, diz o seguinte: vamos esperar 1 minuto. Eles esperaram em silêncio. Então veio uma mosca, pousou em uma das plantas e não ficou ali muito tempo, foi para outra e ali ele ficou. Então Salomão disse: aquela dali é artificial e aquela dali é a verdadeira. E a rainha de Sabá ficou assombrada. Aos olhos humanos isso não quer dizer muita coisa, né? Mas naquele tempo, imagine, algo realmente que levou a rainha de Sabá ao espanto. E qual é a moral da história, Gustavo? A moral da história é o seguinte: nem tudo aquilo que reluz é ouro. Lembram-se daquela campanha do Denorex? Parece, mas não é. Muito bem, infelizmente tem muita gente que carrega a Bíblia debaixo do braço como se fosse um desodorante, que vai à igreja quase todos os dias, que enchem a boca para dizer que dão os seus dízimos, que oram, que jejuam, como aquele fariseu, né, que subiu ao monte para orar juntamente com um pecador. E o fariseu orava para si mesmo: ó Senhor, tu sabes que eu faço isso e aquilo, que dou esmola aos pobres, que eu oro, que eu guardo os dias festivos, cumpro tudo o que diz a lei, e não sou como aquele pecador que está ali. E o pecador não ousava sequer levantar a cabeça e dizia: Senhor, sê propício a mim, que sou um pecador. E aí o Senhor Jesus disse: qual dos dois desceu justificado? Então, o fato de frequentar uma igreja não significa que você seja um cristão. Cristão, por definição, a palavra cristão significa seguidor de Cristo. De que adianta você frequentar uma igreja e até dar o seu dízimo, mas se a mentira não sai dos seus lábios? De que adianta você frequentar uma igreja, fazer as suas ofertas, os seus jejuns, ler a Bíblia? Eu já expliquei a diferença entre ler e meditar. Eu prefiro meditar na palavra de Deus, que me traz muito mais benefícios do que ler a Bíblia, né? Então, de que adianta você fazer todas essas coisas, cumprir com todo o cerimonial, mas se você tem inveja, fofoqueira, guarda rancor, quer dizer, está varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Então veja que um dos fatores, se não o principal, de que o mundo está como está hoje, eu acredito ao declínio da fé de muitas pessoas, que não as estou culpando, ou não estou culpando-as, melhor dito, porque o responsável em anunciar o perigo é o atalaia. O atalaia era aquela pessoa que ficava na torre de vigia, e quando vinha o inimigo ele tinha que soar a trombeta. Mas se ele dormisse, como ele iria soar a trombeta? O inimigo iria invadir e a cidade seria pego de surpresa. E se ele desse o som errado, tocasse a trombeta o som errado, as pessoas não ficariam alertas. E é justamente isso que está acontecendo. Infelizmente nós vemos muitos líderes, ou aqueles que se autodenominam líderes espirituais, soando a trombeta de uma forma errada, né? Por isso você vê aí um monte de heresias e teorias, como por exemplo a Terra plana. Vou contar uma historinha para vocês rapidamente. Um dos grandes divulgadores dessa teoria da Terra plana
ele disse o seguinte: olha, eu vou provar para vocês que não existe gravidade, não existe a força da gravidade. Subiu no telhado onde ele morava, no prédio onde ele morava, lá em Nova York, e se atirou lá de cima. O que aconteceu com ele? Morreu o indivíduo. Então, tem muita gente que me pergunta: Gustavo, você crê na Terra plana? Tem um hangout, eu vou procurar o nome desse hangout, que eu fiz 5 perguntas para os defensores da Terra plana, e até hoje nenhum deles me respondeu. Então, eu somente vou dar o meu parecer quando vocês responderem essas perguntas. E esse cara, um dos grandes divulgadores dessa teoria da Terra plana, fez isso. Queria provar que não existe lei da gravidade, subiu no teto, no telhado do prédio onde ele morava, se atirou e morreu. Aí depois foram descobrir que o cara sofria de depressão, que o cara isso e aquilo. Então, nem tudo aquilo que reluz é ouro. De repente você vê pessoas bem vestidas, dirigindo carros bonitos, etc., dentro da igreja, sempre dando testemunhos, que foi abençoado com isso, com aquilo, e está vivendo de aparências. Então, importe-se com a sua vida, tá bom? Cuide de você, com a sua comunhão com Deus, e você deixa dos outros. Deixa dos outros. Cada um de nós receberemos uma coroa, segundo aquilo, o bem que nós fizermos com relação ao nosso semelhante, ok? May God bless each one of you. Essa foi a reflexão do dia. Eu sou o Gustavo. Deixe aí o seu joinha e o seu comentário. Tchau.